Aqui, agora. Bom dia! Bora começar. Espero, pelo menos uns de vocês estão trabalhando bastante no homework, isso é legal. Estou vendo conversas no grupo legais. Espero que estamos entendendo bem como funciona a indução agora e não temos medo de provar propriedades sobre todos os naturais usando a indução. Felizmente a gente não tem mais tempo para gastar trabalhando a indução nos naturais. Isso literalmente é um assunto da disciplina passada, FMC1. É importantíssimo entender isso para fazer FMC2, por isso estou revisando isso com vocês. Agora quero voltar numa dúvida, acho que foi dúvida ou pergunta, sei lá, acho que foi Tirone no grupo, sobre o que acontece se eu quero provar, por exemplo, por indução, que todos os naturais maiores ou igual do 10, por exemplo, têm uma certa propriedade. Aí como poderia provar então que para todo n maior ou igual de 10, φ de n. Ideias. Meu alvo é, não sei, independente do qual é essa afirmação φ. Porque, obviamente, preciso saber o que é o φ para terminar minha prova, mas a pergunta é como vou começar, qual é a estratégia que eu vou ter aqui para essa. Calma, fale. Primeiramente, provarei para 10. Ok, como é o teu nome? Adailton. Como? Adailton. Adailton. Adailton está dizendo primeiramente eu vou provar para 10. Ou seja, você vai provar qual a afirmação? O valor mínimo, não o menor valor, né? Que para n igual a 10. Não, certo. Estou cobrando saber qual é a afirmação que você vai provar mesmo. Com essa anotação que temos aqui. Isso. Se n é natural, primeiramente eu provo. Se para n se n igual a 10 acontece φ de n. Um segundo, tem um problema aqui. Não posso escrever se n igual a 10. É essa coisa que quero tirar das questões de indução. S é uma implicação. N igual a 10, então algo. Como eu não tenho n, não faz sentido falar se n igual a 10. Nem sei que. Ninguém me deu esse n para me perguntar se n igual a 10 ou não. Mas tua ideia de provar sobre o 10 faz sentido? O que ele quis dizer mesmo? O que ele vai provar? O φ de 10. Então, a ideia era que, para demonstrar isso, você vai ter que provar o φ de 10, qualquer coisa que isso significa, porque eu nem especifiquei qual é o φ. E que mais? Para todo K, sim. Aí tem uma pergunta, vou perguntar, maior, igual, sei lá, de 10, o que acontece? Φ de K? Ok. Estava elogiando que vocês trabalhando aí. Φ de SK, ok. Beleza, então, a pergunta é por que aceitar? Ok. Não. Não é redundância colocar aqui igual ali, não? Como? Não é redundância botar aqui igual. Vai dar aqui um para φ de 10? Eu não entendi nada, fala de novo. Não é redundância de botar esse igual. Não entendo as tuas primeiras palavras, fala devagar. Não é redundância. Redundância, qual? Aqui coloca esse igual. Maior ou igual? Igual. Não necessariamente botar só maior, já que a gente já provou para φ de 10. Obrigado. Ok, o que André falou é por que ter como alvo provar uma coisa para todo K maior ou igual a 10 se eu já me preocupei com o 10? Ele tem razão, ou seja, ele está falando nessa questão que a resposta certa seria apagar esse igual e deixar o maior. Estão entendendo? Tem razão? A gente já provou o F10, então vamos deixar o K começar com qual valor? 11. Faz sentido isso? Para todos? Para todos? Se eu fico insistindo é porque não deveria fazer sentido. Tirone, faz sentido isso? Faz, mas... Não faz, ok. Mas eu tenho... Tem o quê? Uma dúvida? Para te perguntar se não faz... Porque quando a gente prova para zero, na indução normal, Sim. depois a gente chama coisas naturais, onde o zero está incluso. Então já é uma indicação que se essa coisa é redundante também na indução normal que a gente encontrou, deveria ser φ de 0, e depois não para todo K natural,
mas para todo K, maior de 0 uma coisa. Então, se fosse redundante isso com a mesma lógica deveria ser redundante também. E agora a pergunta é, realmente é redundante? Ou meu K, ele precisa ser capaz de assumir esse valor? Cuidado, porque você realmente provou sobre o 10 aqui, ou o 0 aqui, o quê? Você provou que ele tem a propriedade φ. Aqui, você não está provando para todo K o φ daquele K. Você está provando uma aplicação. E o que acontece se eu seguir essa ideia que Andrésio vendeu para todos vocês e todos vocês compraram? Eu nunca vou sair para conseguir o 11. Como você vai conseguir o 11, o φ de 11? Para conseguir o φ de 11, você precisa instanciar essa regra aqui com K igual ao quê? K igual a 10. Porque eu já tenho o φ de 10, certo? Minha pergunta é como vou conseguir o φ de 11? Para conseguir o φ de 11, vou ter que usar o fato que o φ de 10 implica o φ de 11, junto com o fato de φ de 10, que eu já provei, e aí vou falar, com esses dois, eu consigo o φ de 11. Mas, como eu consegui essa implicação aqui? Pegando K igual a 10. Cuidado, porque se eu começar aqui com o meu K a partir do 11, eu só vou ganhar o próprio 10 e nenhum outro. Então, esse K aqui precisa ser capaz de assumir o próprio valor 10, porque graças ao momento que ele vai assumir o 10, eu vou ganhar o 11. E graças ao momento que depois vai assumir o 11, eu vou ganhar o 12. E por aí vai. Faz sentido? Entendemos? Ok. Cuidado, porque esse é um erro bastante comum. Você fala, me preocupei com 0, então no meu passo indutivo, o K já sei que é maior de 0. Não. O K precisa ser capaz de tomar o valor 0 também, e assim que você vai ganhar 1, e agora o K vai assumir o valor 1, e assim como você vai ganhar o 2, e por aí vai. Ok, então, gostei, porque realmente quero enfatizar esse ponto. Mas minha pergunta é, e agora então, cada vez que a gente vai ter no nosso coração uma nova técnica que parece indução, a gente vai ficar aceitando mais e mais princípios? Mateus, que não está aqui agora, na outra aula ele cobrou, falar, peraí, isso realmente é uma prova que a indução funciona, essa regra a gente tirou de onde? Ele tem razão, a gente chamou essa coisa de princípio, não essa, mas nossa, né? A gente chamou isso de princípio de indução, exatamente porque a gente não vai provar isso, por enquanto, tá? Mas a ideia era que sempre a ideia é que eu quero aceitar as menos coisas possíveis como princípios, e todo o resto eu quero derivar, quero demonstrar. Então a pergunta que caiu, alguém, acho que foi Tirone, foi você que perguntou? Sim, então a pergunta é como vou justificar essa técnica, porque parece razoável. Agora, se eu não consigo justificar, vou falar princípio da indução a partir do 10. E praticamente para qualquer número natural, vou precisar um princípio de indução a partir do... Ou talvez possa unificar todas elas numa coisa. Também, com certeza, pelo menos uns de vocês encontraram o que é chamado indução forte. Ou indução onde você tem mais que uma base. Por exemplo, para provar coisas sobre os Fibonacci, caiu isso na prova 0 e ninguém resolveu. Foi um problema com os números Fibonacci e Lucas, eu vou voltar nisso daqui a pouco, mas lá a gente vai precisar duas bases. Então a ideia é o quê? Vamos ter 30 milhões diferentes de princípios que a gente vai aceitar assim, sem provar nada? E a resposta é não. E para adicionar mais um princípio em toda essa sacola de princípios de indução, tem um princípio que no seu nome não tem a palavra indução, é o princípio da boa ordem, que fala sobre os naturais, que a ordem dos naturais é boa, mas você precisa escrever aqui, explicar o que significa. Quer dizer que cada vez que você tem um conjunto de naturais, que não é vazio, ou seja, ele tem pelo menos um natural, ele tem um elemento mínimo. O que significa elemento mínimo? Sabemos, é óbvio ou não? Não? O elemento mínimo seria um elemento que é menor de todos. Aí, o que significa menor? A gente definiu a ordem dos naturais com duas maneiras diferentes na aula passada. Então, isso está dizendo uma coisa que deveria ser bem aceitável, e faz sentido aceitar isso como axioma, é bem estranho tentar provar isso, que cada vez que você tem um conjunto de naturais, ele tem um elemento mínimo, exceto se é vazio. E um exemplo de ordens de conjuntos que não seriam bem ordenados seriam, sei lá, os inteiros.
Qual seria um exemplo de um conjunto de inteiros que não tem elemento mínimo? Os inteiros. Os inteiros, obrigado. Qual o mínimo, o menor inteiro? Não tem. Então, se você escolher todo, qualquer conjunto que você vai escolher que vai ter arbitrariamente grandes em módulo em inteiros, você não vai conseguir. Os reais, qual seria um subconjunto de reais? Até se eu restringir os reais positivos, para não ter a mesma resposta, qual seria um exemplo de um conjunto que não tem elemento mínimo? Reais maiores que zero. Reais positivos. De novo, certo? Sim, porque não existe menor real positivo. Mas os naturais, se você pensar um pouco, o que são os naturais mesmo? Qualquer subconjunto de naturais que você vai criar, com certeza vai ter um elemento mínimo. A gente poderia falar, parece razoável para axioma, não sei como provar isso, bota lá como princípio, como axioma também. Agora, o que acontece é que todas essas coisas que eu falei são cada uma equivalente com todas as outras. Até o princípio da indução forte, que parece ser uma ferramenta mais forte, na verdade não é. Você pode aceitar apenas a indução normal, que a gente estudou 2 aulas agora, e você provar que com essa coisa você consegue, como teorema, o princípio da indução forte. Ou seja, ele é apenas superficialmente mais forte nos naturais, e na verdade, apenas com o padrão indução, você pode fazer um certo truque, que é um homework para vocês pensar como você vai fazer, e conseguir o princípio da indução mais forte. Também você pode fazer um certo truque e conseguir provar o princípio da boa ordem. E vice-versa, alguém pode falar, não, peraí, eu não vou aceitar a indução, eu aceito isso como axioma, e se você aceitar o princípio da boa ordem como axioma, você consegue provar o princípio da indução. Tudo isso tem a ver muito no conteúdo do FMC1 ainda. Só para dar uma ideia, para responder apenas nessa coisa, que infelizmente é a questão mais simples que eu quero mostrar, só para entender um pouco o que está acontecendo. Se eu quero então provar que para todo n maior ou igual de 10, algo acontece, eu quero usar indução, mas não essa indução que eu não tenho, a indução que eu conheço, que eu aprendi já 2 aulas trabalhando no homework. Então, a primeira pergunta, se meu alvo é esse, literalmente, eu posso falar por indução? Tem já uma pessoa que acha que não. Por que não? Porque a gente não escreveu isso. Quiser, o alvo tem que ter essa forma e não essa forma lá. Será que é essa forma lá? O que significa implícito? Espera aí, eu quero uma coisa mais específica que isso. Menos implícita, sei lá. Não daria para botar para todo N. Esqueci teu nome? Colocar, dividir isso em para todo N. Esqueci teu nome? Maurício. Maurício, ok. Maurício está dizendo que esse alvo que você tem aqui é a mesma coisa de para todo N. Sim, continua. Se N maior igual a 10, implica. Tá, vou cobrar. Ou fala se, então, ou apenas implica. Ok. N maior de 10 implica o quê? Sim? Como? Phi de N. Ou seja, sim, tem essa forma. Só que agora, se eu escolher fazer minha indução aqui, qual vai ser minha base? E qual vai ser meu passo indutivo? Não, por quê? Porque a afirmação que eu estou provando não é φ de 0, φ de n é uma coisa estranha. Então, qual vai ser a minha base? Como? N. Minha base não vai ter n. Minha base vai ter 0. Eu vou ajudar, mesmo que precisamos necessitar cada vez menos essa notação. Vou ajudar, vamos chamar isso de psi de n. Então, qual é a minha base? Psi de 0, certo? Ou seja, qual é a minha base mesmo? Alguém? Exatamente. E qual é o meu passo indutivo? É psi, não é psi, é φ. Tá? Φ de 0 ou...
Obrigado? Sim, obrigado. Fi de 0. Muito bem. E aqui? Para todo K. Não vou errar de jeito nenhum. Vou escrever já de longe como parece. Ok. Como é então para todo K o que é? K maior ou igual de 10. Implica fi de 10. De quem? Fi de K, sim. Tudo isso assim? Então o que? Implica fi de SK. Ok. Estou roubando para... Sim. Ok. Ou seja, posso atacar com indução, vai me dar essas duas coisas. Agora, a base É verdade. é vacuamente, trivialmente verdadeira, por quê? Porque a premissa é falsa, o 0 não é maior ou igual de 10, então a base eu já ganhei de graça. Faz sentido isso? Minha base é provar que se o 0 é maior ou igual de 10, algo acontece. Nem preciso olhar o que esse algo acontece, toda essa premissa aqui é verdadeira, porque não tem como satisfazer o lado esquerdo, então minha base chegou de graça. E no meu passo indutivo vou falar o quê? Como vou começar minha prova? Preciso demonstrar tudo isso, então... Seja, ok, vou aceitar o K. K. Tá o quê? Tudo isso. Tá o quê? Vou escrever assim. K maior ou igual de 10 implica em fi de K. Ok, e agora qual vai ser teu alvo? Essa coisa. Então, como vou começar a atacar o meu alvo agora? Meu alvo é uma implicação. Esse é meu alvo aqui. Então, eu vou falar o quê? Suponha que o SK é maior ou igual de 10. Qual é o meu alvo agora? Fi de SK, ok? E agora, a pergunta é, e isso vou deixar para vocês pensar, parece então que com essa tradução que a gente fez, a gente já se livrou da base, porque segundo Adailton, que o coração dele tinha razão, você precisa ter uma nova base chamada prove para 10, e depois a gente errou um pouco nesse passo, mas depois era para qualquer K começando com o 10 mesmo, essa coisa implica essa. Mas se essa tradução deu certo assim, e minha base virou essa coisa que é 100% trivial, não preciso fazer nada, parece que eu escapulei, posso falar assim, o passo de base? Parece que eu não preciso mais de base, e isso no coração de Adailton deve falar, peraí, tem alguma coisa, uma coisa fishy aqui, sei lá como falar isso em português, tem uma coisa estranha, está fedendo algo aqui, né? Cadê a base então? Será que a gente pode nos livrar da base mesmo? Nesse caso aqui? Vou voltar para perguntar isso daqui 2 minutos. Uma outra maneira para atacar o mesmo alvo com a indução que a gente sabe é, em vez de falar essa coisinha lá, falar vou provar para todo n psi de n, onde o psi de n quis dizer o quê? Quis dizer φ de n mais 10. Ou seja, você quer provar que todos os números a partir do 10 são bonitos? É a mesma coisa de provar que todos os números n, o n mais 10 é bonito. Não é a mesma coisa? Se você quer provar que todos os números a partir do 10 têm uma propriedade, é a mesma coisa de provar sobre todos os números em geral a partir do 0 mesmo. Todos os números n a partir do 0, o n mais 10 tem essa propriedade, porque isso vai garantir o quê? Que a partir do 10 mesmo tem essa propriedade. E se eu escolher essa tradução em vez dessa, agora a minha base vai virar o psi de 0, e o psi de 0 é quem? O φ de 10. E agora a Adailton vai dizer que com essa tradução eu vi reconstruída a base que eu tenho no meu coração, eu vi o passo indutivo que eu vou
vou ver aqui, vai parecer uma coisa parecida, então aqui não parece que está fedendo muita coisa. Mas aqui, cadê o roubo? Se tem roubo. Ou será que realmente a base é desnecessária? Como eu ia continuar minha prova aqui? O que eu quero provar agora? Phi de SK. Ok. Obviamente não consigo provar nada porque eu não sei qual a afirmação Phi, ok? Mas vamos discutir um pouco em termos abstratos. Quais são meus dados aqui? E qual é o meu alvo? Meu alvo é? Phi de SK. Phi de SK. SK é um objeto, não é uma afirmação. E meus dados é o quê? Tenho várias coisas aqui. Tenho um K, que é natural. Eu tenho minha base também, ok, beleza? Não, minha base é nada. Minha base é como se fosse 0 igual a 0. Eu já sabia disso. Qual é o meu dado aqui? Uma implicação, certo? Phi de K. E o que é o mais eu tenho? Vamos pensar um pouco. Como ia atacar esse alvo? Como vocês... Com certeza não sei como atacar diretamente, porque não sei qual a forma de Phi, não sei se é uma implicação, sei lá o que é, mas vamos supor que é uma coisa que não posso olhar dentro nela. Então, o único lugar que eu tenho onde trabalhar não é no meu alvo, mas nos meus dados. O que eu poderia fazer aqui? A gente vai descobrir que aqui dentro eu vou ter a obrigação de cuidar a objeção do Adailton, né? Aqui vai ser criada minha base, que vai ser verificada sobre o 10 mesmo, mas como que vai surgir isso? Então não tem roubo nenhum, é isso que eu estou a dizer. Dividir entre 10 maior que 10. Dividir o quê? Entre 10 maior que 10. Exatamente, aqui, se olhar o que está acontecendo nesse dado meu, está dizendo que se o K é maior ou igual de 10, então Phi de K. Eu sei que o SK é maior de 10. Agora, o SK é maior ou igual de 10 pode acontecer com dois motivos. Quais são esses dois? Ou o K é o 9. Faz sentido? Se o K é o 9, o SK é maior ou igual de 10. E nesse caso, por que eu preciso separar esses dois casos? Porque se o K é o 9, essa coisa é inútil para mim. Então aqui preciso separar em casos. Caso o K é igual a 9. E qual outro caso? E nos dois casos, como a gente sabe, meus alvos são sempre copiados e colados, não vão mudar. Então, nos dois alvos eu preciso provar o F de SK. Ou seja, aqui dentro, qual é o meu alvo? Phi de S9, ou seja, Phi de 10. Está aqui minha base. Estava escondida, mas não era roubo, porque realmente eu vou precisar contar para essa coisa, caso eu vou provar a Phi de 10. E aqui meu alvo é o Phi de SK, só que aqui dentro eu posso usar o Phi de K, porque eu tenho o K maior ou igual de 10. Ou seja, aqui meu alvo seria o quê? Provar que se você tem o Phi de K, eu vou ter o Phi de K, certo? Então seria a mesma coisa do Phi de K derivar o Phi de SK. Porque eu já tenho o Phi de K, porque eu já tenho K maior ou igual de 10. Ou seja, exatamente a indução que Adailton descreveu com seu coração estava certo. Em geral, o que eu estou usando aqui é que o Sn é maior ou igual de um certo X. O que eu posso falar aqui? Não, seria melhor escrever com o sucessor no outro lado. Acho que é homework isso, senão eu vou botar provar uma propriedade básica sobre o sucessor. Bem, espero que entendamos a ideia de o que a gente ganhou agora. A gente ganhou uma nova regra de inferência de indução, sem aceitar do nada, sem prova. Então, o Mateus está satisfeito, ele fica cobrando ainda o princípio principal, né, da indução, mas usando ele, a gente derivou essa indução. Então, o que faz sentido trabalhar em casa seria
provar a indução forte, o princípio da indução forte, ou seja, não vai ser princípio mais, vai ser teorema da indução forte, é provar o teorema da boa ordem e fazer todas as direções possíveis. Como eu falei, todos esses princípios são realmente equivalentes, então pega um e prova todos os outros, pega outro, prova todos os outros, por aí vai. Agora, última coisa que quero falar, duas coisas na verdade sobre indução. Uma coisa sobre indução forte, para quem não viu indução forte, a ideia é, vou rascunhar a ideia, é que quando você quer provar uma afirmação sobre um certo K, com a indução simples, que a gente já viu, você vai necessitar o K-1. E pronto, a ideia é que se você conseguir usando a velocidade do φ K-1 para matar o φ de K, você matou para todos os inteiros, basta você mostrar o φ de 0 também, claro. Agora, a indução forte, você vai usar-se para provar o φ de K, você não vai precisar exatamente o predecessor só, talvez você vai precisar vários valores arbitrariamente menores de K. Então, se você está percebendo que para provar o K você gostaria de ter a velocidade de todos os, o φ de 0, o φ de 1, φ de 2, e por aí vai até o φ de K-1, quando você está desejando ter tudo isso em vez de apenas o φ de K-1, isso quando você vai usar a indução forte. Então, a indução forte você ia falar, supondo que para todo I menor de K, se para todo I menor de K, φ de I, certo? Então, nesse momento, isso implica o quê? Estamos perdidos. Φ de K. Se você conseguir provar que para todo IK, sabendo o φ de I, você consegue o φ de K, então você pode usar isso para afirmar que todos os naturais têm essa propriedade. Agora, de novo, a gente não vai discutir isso, mas de novo é uma pergunta que fica ou para discutir no grupo entre nós, seria, e aqui tem base ou cadê a base? E se não tem base, por que ficar usando a indução normal, que ela necessita provar duas coisas? Se eu posso usar a indução forte, que ela me permite até mais ganhar mais hipóteses indutivas e nem me preocupar com a base. Bem, isso é homework, um problema no capítulo 6 ou 7, sei lá. E finalmente chego na última coisa, como falei, estou esboçando tudo isso, rascunhando tudo isso, porque não é nosso alvo principal. Mas quero voltar para discutir um problema que ninguém resolveu bem na prova zero, que foi dos Lucas e dos Fibonacci. Aí a gente defina os números Fibonacci e os números Lucas recursivamente. A ideia dos Fibonacci era, agora, como vou escrever? Vamos dizer assim, n-1 mais 2. E aqui é implícito o que é sobre meu n? Aqui o n é? Maior ou igual a 2. Que seria o que é escondido aqui antes do n? Para todo, certo. Ok. E os Lucas, a única coisa que mudou foi a primeira. Em vez de 0, bota 2, a recursão foi exatamente a mesma. Muitos tentaram isso e tinha umas tentativas boas, só que até aquelas tentativas boas que uns de vocês fizeram, todas caíram na mesma armadilha. Aí, como a gente, o que a gente ia para provar, espero que todos estudaram a prova zero. Aí, além dessas duas funções, eu defini mais uma função, L caligráfico, cuja definição não foi recursiva. Eu defini ela a partir para n maior ou igual de 1, e era L de n igual, quem lembra? Não, esse foi o que eu queria provar. O que eu queria provar no final das contas foi que esse Lzinho é a mesma operação com o Lzão, ou seja, eu quero provar isso para todo n maior ou igual de 1. Foi Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n mais 1.
Ok? Essa foi a definição da minha lisinha e o objetivo era provar que essa lisinha com essa definição, na verdade, é a mesma coisa com essa lição a partir do 1, porque ela nem é definida no 0. Ela é definida no 0, mas a partir do 1 elas concordam. E qual é a armadilha que todo mundo caiu aqui? Como vamos provar isso? A gente vai falar base, indução, óbvio. Aí, qual a minha base aqui? São duas. Não, eu falei indução, só tem uma base em indução. Eu vou depois voltar para cair nessa, para sair da armadilha e perceber isso, mas por enquanto, base quer dizer uma coisa. Indução, qual a minha base aqui? Como? Não que... Galera, vamos esquecer um pouco essa notação porque vai nos ajudar a roubar. O que significa n igual a 1? Quero provar que o n é igual a 1. Não tem n, minha base é... Não aparece n na minha base, ok? Minha base é o φ de 0, tá? Qual seria o φ de 0 aqui? Que é E nesse caso, na verdade, como eu estou começando com 1, não nem seria o 0, seria o φ de 1 minha base. Então seria L1 igual Lzinho 1. Ok, como vou provar essa? Que tipo de coisa? Essa é uma igualdade. Como vou provar isso? Calculando. É fácil. Todo mundo que tentou isso fechou essa parte, beleza. Agora, o passo indutivo seria o quê? Galera, estamos completamente esquecendo tudo que a gente estudou nas duas aulas. O passo indutivo é uma afirmação. Quero saber qual é essa afirmação. Obrigado. Todo n maior ou igual a 1. Tá, vou usar cá, tá? Sim. Uma coisa implica a outra, tá? Ok, qual coisa implica o quê? L de K igual a o Lzão de K. L de K. Implica que L de Certo, esse K ou K mais 1 igual. Lzão de K mais 1. Ok. E o que aconteceu com todos que tentaram bem isso? Como vou atacar isso? Eu vou falar seja K tal que blá blá blá. Preciso demonstrar isso. Eu vou começar desenvolvendo aqui minha prova. Ou talvez você poderia pegar aqui, começando no 2, e fazer menos 1 aqui, menos 1, K, K. É questão de gosto, eu não fiz nada, só mudei para o meu K. Aqui não faz diferença nenhuma, mas durante a tua prova, da tua demonstração, um belo momento, você está fazendo cálculos, está abrindo essas definições que você tem aqui, está usando a tua hipótese dedutiva, sei lá o que é. E um belo momento, agora não lembro o que exatamente tinha acontecido lá, tem uma certa expressão aqui, igual com uma certa expressão aqui. Tá? Aí você começa a desenvolver. E qual o problema? Nesse momento que você vai escrever essa linha, um certo luz vermelha lá tem que piscar, falar alerta, tem problema aqui, tem erro, cuida disso. Como se fosse uma divisão por 0. Ou, até melhor, como se fosse uma divisão por um x, que você não sabe se o x é 0 ou não. Se o n for igual a 1, a gente não tem como. Se o quem? O n O K. Sim? for igual a 1, a gente não tem como fazer essa. Pois é. E voltamos um pouco no assunto de Andrésio. Meu passo indutivo necessita permitir a possibilidade do K começar com 1 aqui, sei lá, certo? Agora, se o meu K for 1, eu pergunto, o que é esse símbolo aqui? FK menos 2. Ou seja, o que é o F menos 1? Uma coisa que nem foi definida. Então, nesse momento, ou você desiste e fala, vou zerar a prova, ou você fala, peraí, basta eu provar essa igualdade aqui, apareceu um certo FK menos 2 lá. Então, como posso garantir que o K... Como posso garantir que o meu K é pelo menos 2? Porque é isso que eu quero aqui. Por quê? Porque meu F foi definido a partir do 0. Então, não serve começar com K maior ou igual de 1. Vou ter que começar com K maior ou igual de 2. Mas isso aqui basta demonstrar agora. Como? Basta provar o caso, onde, nesse caso seria o 2, eu confundi aqui as variáveis, mas, tá? Aqui seria então, além disso, você vai precisar provar isso. Se
Ou seja, você vai precisar uma segunda base. O que eu estou enfatizando aqui, como que você vai, alguém pode falar, como é adivinhar que eu vou precisar de duas bases? Você não vai adivinhar isso, você vai começar tradicionalmente. Uma dica boa é que, olha, tua recursão tem duas bases. Bem provável que tua indução vai precisar de duas bases. Mas vamos dizer que você não confia nessa dica, você começa tradicionalmente, e um belo momento, você não necessita apenas o fato da tua afirmação sobre o K-1, o anterior. Você necessita o K-1 e o K-2 também. Agora, o que acontece? Se você desenhar aqui os naturais, 0, 1... Vamos esquecer esse exemplo específico, eu vou falar uma coisa geral. 3, 4, 5 e por aí vai. Você garantiu a 0 por causa da base. Agora, se para ganhar o K, o φ de K, ele depende no φ de K-1 e também no φ de K-2, ele depende das duas coisas. Como você vai ganhar o 1? Você não vai ganhar o 1. Porque o 1 vai precisar essa coisa também. Então 1 já era. O 2 ia precisar isso e isso. Isso você já tem, mas sem o 1 você não vai ganhar o 2. E você vai ficar preso no 0. Então a ideia seria o quê? Vai falar, peraí, necessito o anterior e o 2 vezes anterior? Perfeito, vou ter que fazer duas bases e agora eu ganho 2. Por que eu ganho 2? Porque o 2 depende no anterior e no último e no penúltimo. Então eu ganhei o 2, agora vou ganhar o 3 porque o 3 depende nesses dois que eu já tenho. E por aí vai, vou ganhar todos. É só para ver se a gente está entendendo. Se você perceber que para matar o φ de K você precisa o φ de K-1 e o φ de K-4. O que você precisa demonstrar? O K-2 e o K-3. Como? 4 bases. Não vou mostrar apenas para o 0 e para, sei lá, o 3. Se eu mostrar apenas para esses dois, quem eu ganhei? 1 e 2. Não, de jeito nenhum. Se eu mostrar esses dois, eu vou ganhar o 4, certo? Mas como vou ganhar o 5 agora? Eu vou necessitar o 4, que eu tenho, mas quem mais? 3. O 1, 5 menos 4 é 1. Mas o 1 não tenho. Aí eu não vou conseguir andar. Realmente eu vou precisar provar 4 bases, e agora ganhei o 4 graças a esses dois. Então, já tenho 4. Ganhei o 5 graças a esses dois. E por aí vai. Cuidado com a quantidade de bases. E não é nada mágico, você não precisa ser um oráculo, sei lá, para adivinhar isso. Assim que você vai aparecer essa coisa na tua prova, você vai falar, opa, peraí, estou devendo mais umas bases. E assim que eu ganho o direito de falar K maior ou igual de 3. Bem, terminamos tudo sobre naturais e indução aqui por enquanto. Realmente a gente vai provar muitas vezes coisas por indução. A gente vai definir muitas coisas por recursão. Mas chegou a hora para entrar no assunto principal agora. Nosso próximo assunto principal, que seriam os conjuntos. Aí, dúvidas das coisas que falei de indução antes de... Não? Não. Oi? Na verdade, eu não entendi porque a base ali era F1 e F2. Porque não é F2 e F3? Está falando exemplo específico de Lucas e Fibonacci ou em geral o que estava dizendo? Não, só o exemplo. Não? O exemplo de Fibonacci. Porque lá você quer provar uma coisa para todos os nzinhos a partir do 1. Então você precisa verificar com certeza 1. E você percebe que se você não verificar o 2, você não tem como continuar. Não, eu entendi porque são duas bases. Eu não entendi porque, assim, o segundo número de Fibonacci, ele não é aplicado à regra. Ele, tipo, não tem um número antes do 0 que você soma e dá 1. Então você está querendo falar, poderia estender minha definição de Fibonacci para ser um outro número, é isso? Eu não entendi por que começar a partir do elemento do segundo elemento, e não do terceiro e do quarto. Alguém está entendendo para me ajudar um pouco? Desculpa, quero ajuda mesmo. É que, tipo, tem o primeiro... Peraí, a definição foi assim. Concordamos? Essa é a minha definição. Ok. O problema foi percebido no momento que numa expressão minha apareceu isso, f de
sei lá, K menos 2. E a única coisa que eu sabia sobre o K foi que ele era maior ou igual de 1. Nesse momento eu preciso falar, peraí, porque esse símbolo pode ser que nem seja definido. Exatamente a mesma coisa que você faz fazendo o cálculo, sei lá, álgebra, você tem um A, aparece uma expressão A sobre X, e você precisa falar, peraí, preciso verificar se o X é 0 ou não, porque se for 0, essa coisa nem é definida. Essa definição se aplica a F igual a um K maior ou igual a 1. Mas e se for igual a 1? Mas esse é exatamente o problema. Aqui estou percebendo que com minha hipótese fraca sobre o K, que ele é a partir do 1, aqui apareceu uma expressão que não é definida. Então, não posso escrever essa coisa. Então, vou voltar atrás lá que eu falei, suponha K tal que blá blá, eu vou ter que pegar um K mais forte, ou seja, maior ou igual de 2. Agora tudo isso vai fazer sentido, só que agora, para realmente ganhar as informações que eu quero sobre os anteriores, eu vou precisar mais uma base. Faz sentido isso ou não? Ok, aí, assim que eu faço isso, eu preciso contar para a possibilidade do K ser igual a 1. Antes eu me preocupei apenas K igual a 0, deu certo. Desculpa, agora no exemplo não é 0, 1, 2, é 1, 2, 3, tá? Mas espero que estamos entendendo isso. Então, o K0 deu certo, e depois falei o que acontece no K maior ou igual de 1. Eu vi que isso tem problema, então falei, beleza, vou ter que pegar o K igual a 1 e ver o K maior ou igual de 2. E felizmente, deu sorte, entre aspas, aqui não apareceu f de K menos 3. Certo? Aqui apareceu apenas f de K menos 2. Então, com essa separação que eu fiz, e sabendo essas duas hipóteses indutivas, eu vou conseguir matar meu alvo. Faz sentido? Ok. Bem, outras dúvidas sobre isso? Não. Ok. Então, vamos começar a falar sobre conjuntos. Até agora, a gente formalmente conheceu apenas um tipo de coisa, os nuts, ok? E a gente viu como definir os nuts de uma certa maneira, a gente viu o que significa, como posso trabalhar com os nuts, a gente definiu operações nos nuts, relações nos nuts, a gente provou propriedades sobre nuts e tudo mais. Agora a gente vai introduzir um novo tipo de objeto. Como falei na primeira aula, de longe, os tipos que eu tenho são apenas objetos e afirmações, certo? Mas agora a gente está subdividindo em subtipos, vamos ver os objetos, os nuts, agora vamos ver os sets, certo? Que são os conjuntos. Aí vamos falar nessa aula e nas próximas 2 ou 3 aulas sobre conjuntos, talvez mais. A primeira coisa que eu preciso falar para introduzir um tipo é o que é esse tipo, o que é um conjunto. Agora, eu posso cobrar alguém? Alguém queria dar uma definição do coração? O que significa esse conjunto? Coleção de objetos. Uma coleção de objetos, perfeito. Aí, o próprio cantor, que ele trabalhou, foi o primeiro que trabalhou tanto em conjuntos, falou que é uma coleção de objetos da nossa mente, botados numa unidade só, e sei lá o quê. Agora a pergunta é, o que é uma coleção? Porque Agilberto usou a palavra coleção para definir o que significa conjunto. Agora, se eu cobrar o que é uma coleção, tu vai falar o quê? Eu vou dizer que aceito como primitivo. Ok. Beleza? Muito bem. E por que não aceita a palavra conjunto como primitivo segundo? Aí, realmente, o que significa conjunto, a gente vai aceitar como uma noção primitiva. E a gente vai aceitar mais uma noção primitiva. Então, o que significa ser conjunto? Eu posso pensar isso como se fosse um predicado de aridade 1. Então, set de coisa quer dizer que essa coisa é um conjunto. E a gente não vai dar uma definição matemática disso. A gente vai descrever da maneira coleção, uma sacola que tem coisas dentro, sei lá o que, uma família, um aglomerado, que será como é, coleção, classe, sei lá o que. Tá? Todas essas coisas acabam sendo meio sinônimas, dependendo do contexto. A gente vai evitar a palavra grupo, que na fala é sinônimo também, porque já na unidade 2 a gente vai estudar uma coisa que é chamada mesmo grupo. Então não vamos usar essa palavra como sinônimo, mas as outras,
classe, família, coleção, conjunto, todas essas coisas vamos usar como se fossem sinônimos. E na unidade 3, a gente vai separar desses sinônimos a palavra classe também. Então, uma coisa que a gente não vai definir o que é um conjunto, mas espero que no nosso coração entendemos mais ou menos o que é um conjunto, e vamos ver o que podemos definir e provar sobre essas coisas. Agora, outra coisa que a gente pega como noção primitiva é o que significa pertencer a um conjunto. Também a gente não vai dar uma definição formal de o que significa pertencer. Agora, a beleza da teoria de conjuntos é que você não precisa nada mais do que isso, sim, como noções primitivas. E, literalmente, você pode basear toda a matemática, não apenas conjuntos, toda a matemática que vocês já viram, álgebra, análise, qualquer coisa de matemática e ciência da computação também, você pode basear em conjuntos. A gente vai voltar a fazer isso na unidade 3. Por enquanto, queremos entender a terminologia, a notação e as ideias de conjuntos e como trabalhar com conjuntos como se fosse assim, um tipo primitivo nosso. Então, pertencer no meu coração, eu entendo o que significa. Sei lá, Mateus pertence no conjunto dos alunos dessa turma. Faz sentido. E sei lá o que é. Então, a ideia de pertencer, entendemos o que é. Pergunta, que tipo de coisa é esse set aqui? Eu quero pensar um pouco de novo na linguagem FOL que a gente está usando. Então, a gente está usando uma linguagem FOL. Com que símbolos extra eu preciso aqui? Estou divulgando que eu preciso apenas esses dois símbolos aqui, o set e o epsilonzinho. E qual o papel deles? Qual seria o set e qual seria o epsilonzinho? O set seria o quê? O predicado de realidade 1. E o pertence seria um predicado de realidade 2. Ok? Beleza. Então, quem está falando? Fale. Okay? Fale. Mas de realidade 1, no caso, ele diria se o que ele recebeu é 7 ou não? Sim, exatamente. A ideia é que set de xzinho quis dizer que x é um conjunto. Agora, a gente não vai usar esse predicado, então podemos até apagar aqui, porque a ideia é que para a gente tudo vai ser conjunto agora. Então, afirmar que uma coisa é conjunto não oferece nenhuma informação, porque você já começa pensando que toda coisa é conjunto. A gente vai voltar a discutir essa coisa na unidade 3, mas por enquanto quero focar que realmente é uma noção primitiva. Eu não vou falar o que significa ser conjunto e o que significa pertence, e queremos ver o que podemos desenvolver com essas noções. A primeira coisa que preciso fazer quando introduzo um novo tipo, são duas coisas que preciso fazer principalmente. Calma. Preciso falar quando dois objetos desse tipo são iguais. Então, eu preciso definir para meus usuários o que significa que dois conjuntos são iguais. Então, para cada tipo, e isso eu vou fazer depois nas sequências, a gente vai fazer nas tuplas, outros tipos a gente vai ver, funções, relações, grupos, blá blá blá, qualquer coisa, eu preciso definir o que significa igualdade para dois objetos desse tipo. Quando eu falo tipo, agora você pode pensar o tipo em questão, a ideia de programação, tá? Como se fosse int, float, blá blá, agora a gente, além de nuts, ganhamos os sets também. Ok, e a outra coisa que preciso explicar sobre o meu tipo é como construir membros objetos do meu tipo e qual seria a interface que elas têm. Aí a ideia é, você vai dar uma explicação humana para uma pessoa entender como que ela pode trabalhar com essa coisa dos seus tipos, e eu vou utilizar uma ferramenta muito comum para passar ideias chamada Black Box. Caixa preta, talvez existe em português também a frase. E vamos ver exatamente o que isso quis dizer. A interface de um conjunto meu, eu vou pensar que o meu conjunto é apenas uma caixa preta, não consigo olhar dentro, por isso que é a palavra preta. E eu posso operar com ela, tem botões, sei lá o que, sim. O que ela tem é um cabo aqui que eu posso dar entradas para essa máquina. E ela tem uma luzinha aqui, que ela pode piscar ou sim, ou não. E nada mais. E muito importante, importantíssimo entender essa palavra nada mais que eu falei. Ou seja, desde que eu entendo essa, então vamos dizer que esse é o meu conjunto A.
Desde que eu entendo o que está acontecendo aqui com essa descrição que eu dei, essa vai me guiar para dar as definições certas sobre igualdade e tudo mais. Então, qual o papel desse black box? A ideia é que eu vou dar... E que coisas eu posso botar aqui? O que significa elemento? Opa. Quem falou elemento? Foi o Mateus? Não. Tem um problema de elementos. A palavra elemento sozinha, porque vai aparecer muitas vezes, Mateus foi apenas o primeiro de falar isso, e ele tem desculpa porque eu não briguei ainda, mas o próximo não vai ter desculpa. Quando eu falo que tipo de coisa é essa, a resposta não pode ser elemento, porque a palavra elemento não é um tipo de coisa. E elemento sozinho não significa nada. Elemento de tal conjunto significa algo, que é um membro desse conjunto. É sinônimo falar que X é membro de A, ou falar X é elemento de A, mas não faz sentido falar, ei, sei lá, aqui tem type-error. Por quê? Porque aqui eu precisaria botar um elemento, ponto. Elemento de quê? Elemento sozinho não quis dizer nada. E essa resposta errada acontece sempre quando eu pergunto que tipo de coisa tenho aqui e aqui. A pergunta certa, aqui, que tipo de coisa eu boto? Um objeto que é literalmente um conjunto. Ainda mais eu sei que é um conjunto. E aqui? Um objeto, obrigado. Tá? Não faz sentido falar aqui elemento. Tá? Sim, se eu escrever X, isso quer dizer que o X é um dos elementos do A, é um elemento de A, é um membro de A, pertence ao A, todas essas coisas são sinônimas, mas não faz sentido falar que esse predicado aqui, seu primeiro argumento, tem tipo elemento. Faz sentido falar que um conjunto pertence a outro conjunto? Com certeza, e a gente vai ver esses exemplos logo. Obrigado. Voltando aqui, precisamos entender bem o que eu posso criar com essa ideia, porque não é uma coisa engraçada, esse black box é muito, muito útil mesmo entender o que a gente consegue inspirar usando essa coisa. Então, minha primeira pergunta é, como que eu vou definir que dois conjuntos são iguais? E se a única interface que você ganhou dois presentes aqui, duas caixas pretas, se a única coisa que você pode fazer para essas caixas é perguntar se tal objeto pertence a ti, se tal objeto pertence a ti, tal objeto pertence a ti, e a única coisa que você pode observar é um sim ou um não, é nada mais, qual seria a conclusão certa de quando que dois conjuntos vão ser iguais? É talvez mais fácil responder primeiro na pergunta quando que dois conjuntos são diferentes. Então, para responder nisso, você vai precisar pensar que você tem duas caixas pretas, conjuntos. E a pergunta é, quando eu vou afirmar que essas duas caixas pretas são diferentes? Paulo? Fale. Eu nem escutei, fale. Quando um objeto que pertence a... Quando o quê? Oi? Fala de novo, quando? Quando um objeto que pertence a A foi inserido em B e a saída for não. Nesse exemplo. Não. Metade da verdade. Por que metade da verdade? Talvez nenhum objeto tenha essa propriedade. Vou concluir que eles são iguais, porque você falou cada vez que aqui dá... se eu achar um objeto, que aqui vai dar sim e aqui vai dar não. Mas talvez todos os objetos que vão dar aqui sim, vão dar sim aqui também. Mas se isso não é suficiente para garantir que eles são iguais, preciso... Exatamente, ou vice-versa também, ok? Ou seja, um segundo, Moisés. Ou seja, eu vou falar que eles são diferentes se existe um testemunha, é importante entender essa palavra, que com esse testemunha eu posso observar comportamento diferente. Nesse caso, se eu pegar aqui, sei lá, os naturais, por exemplo, e aqui pegar os reais, aí qual seria uma testemunha? O 3.14, que não é pi, é bem mais, é menor. O 3.14, aqui eu vou observar sim e aqui eu vou observar não. Mas se eu pegar a primeira definição de Paulo, com esses dois conjuntos, ele ia concluir que eles são iguais. Porque cada coisa que vai dar sim aqui, vai dar sim aqui. Se eu aceitar que os naturais são subconjuntos dos reais, que é uma conversa que a gente vai voltar na unidade 3. Beleza. Mas... Então, se eu quero definir o que significa isso, primeiramente a gente vai começar agora dando definições. É a primeira vez, acho que...
Não definimos muita coisa por enquanto, definimos umas operações, mas que tipo de coisa é essa? Sim, é uma proposição, uma afirmação. Ou seja, se eu quero definir o que isso significa, eu vou usar essa notação. Esse def aqui acima disso. E que tipo de coisa eu vou escrever aqui? Uma afirmação, com certeza. Ok. Preciso falar um pouco o que acontece sobre esse defzinho lá. São conjuntos A e B? O A e B são conjuntos, sim. Então A está contido em B. Peraí, essa seria... É isso, não? É isso, sim. Mas você está roubando. Por quê? Você está... Adailton está consultando o seu coração muito. Por que ele está roubando? Ele falou A contido no B e B contido no A. Isso vai acabar sendo verdade, mas por que eu não posso pegar isso como definição? O que é isso? O que significa isso? Aí uma resposta de Ailton pode dizer, peraí, eu vou definir essas coisas. E se ele definir esses símbolos, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu quero uma definição que envolve apenas as coisas que a minha linguagem tem, que ela só tem esse bichinho aqui, e as coisas de lógica. Então, o que eu poderia escrever aqui? Sim, vou preferir isso. X pertence no A, se é somente C, X pertence no B. Não tem I. É C somente C. Como posso falar? Como posso traduzir isso? Para todo objeto, esse X está correndo em qual? Que valor está pegando? Como? No universo, sim, ele está pegando qualquer coisa, bichos, números, sei lá o quê. Aí a ideia é que para todo objeto do teu universo, essas duas perguntas, o que significa esse símbolo? Bicondicional. Esse é o nome dele. O que significa? Se eu pensar essas como perguntas, essas duas perguntas, sim, tem as mesmas respostas sempre. Ou elas vão falar as duas sim, ou as duas não. E tudo isso eu derivei, não quero derivar do que eu lembro sobre conjuntos, tá? Eu derivei consultando minha ideia de black boxes aqui. Isso que quer dizer que você não consegue observar se tem único interface botando objetos e observando valores. Então, voltando na minha pergunta, que tipo de coisa você bota aqui? Que tipo de objetos? Qualquer. Bem, agora, se eu perguntar o que significa que A é diferente de B. Uma primeira pergunta seria, vou definir isso ou é definido de graça para mim? É definido. É definido porque a gente tem essa conversão, a gente sabe que quando tem um símbolo de relação como esse aqui, se eu pegar um tracinho, a ideia é que é a negação de outra coisa. Então eu sei que isso é a negação dessa, então vou cobrar vocês agora para ver o que significa mesmo que... Na verdade, antes, quero voltar um pouco no coração de Adailton. Aí, essa coisa aqui acaba sendo equivalente com a afirmação essa e essa. Eu vou cobrar agora realmente como posso definir essa coisa. O que significaria que o A é subconjunto de B? A definição Paulo já deu. Só que a pergunta era... Para todo X em A, Ok, a Gilberto falou nessa forma para todo X no A, ou X no B, mas a Gilberto, essa coisa, você com certeza sabe que é açúcar sintático para que coisa? Não? Ok, precisamos ter certeza disso. Ok, então no final das contas eu sei o que significa subconjunto, também a gente fala A subconjunto de B ou A está contido em B. E por enquanto a gente não encontrou nenhum conjunto que é membro de algum conjunto ou outro, mas vamos ver como podemos fazer isso. Oi. Só para você focar um pouquinho, a gente tem set lá em cima, set que pertence. Sim, só que como falei, todas as coisas vão ser set, então não vou me preocupar com isso. Tudo bem. Entrou contido agora. Não entrou na minha linguagem, ele foi definido. Tá ok. Por quê? Ou seja, toda essa coisa posso considerar como açúcar sintático acima da coisa que tenho. A única coisa que aparece aqui que não foi definida é esse simbolizinho. Faz sentido? As outras coisas são partes da minha lógica. Para todos, sei lá, implica, bisimplica e sei lá o quê.
Então, não é que eu preciso de uma folha mais forte, eu falo essa folha, que tem apenas isso, eu vou ficar definindo coisas, e agora ganho essas coisas para ter. Ok, obrigado. Pronto. Então, entendemos o que significa contido. Em geral, quando os símbolos de operações, de relações parecem direcionados, como esse aqui, a gente entende que eu nem preciso definir o que significaria esse símbolo. Seria o A é superconjunto de B, mas isso, a definição formalmente seria qual? B contínuo. Exatamente, B contínuo A, é pronto. Ok. Agora, como falei, preciso também falar como construir conjuntos. E a notação que tem sobre os conjuntos, aí espero que todos vocês já encontraram a ideia de essas chaves. Essa vai ser a primeira vez que eu vou desenhar essas chaves bem, ok? Aí se eu escrever 2, 3 infernos, eu vou fechar minha chave assim, como falei, não vou escrever essas chaves bonitinhas assim, nunca mais. Isso quis dizer o quê? Isso está descrevendo, é como se fosse um valor canônico, que está descrevendo um certo conjunto, pressupondo que eu tendo esses 3 nomes aqui, eu sei quais objetos são esses 3. E nesse caso eu posso falar que sim, esse é um conjunto cujos membros são o 2, o 3 e eu. E a ideia é que eu sei como esse conjunto comporta para qualquer questão. Se eu perguntar se Douglas pertence nesse conjunto A aqui, eu sei que Douglas não pertence no A. Por quê? Porque sei exatamente quais são os membros de A, e Douglas é diferente de 2, diferente de 3 e diferente de mim também. Entendemos essa parte? Ok. Agora, uma outra maneira que tenho para definir conjuntos é com uma notação extremamente útil, que é chamada set builder. Onde ela te permite escrever esse tipo de coisa. E quero enfatizar como vou pronunciar essa notação, ok? Porque tem abuso aqui também. Essa só chave, vou falar assim. O conjunto de todos os. Toda essa frase corresponde apenas nessa chave, ok? Então, isso seria o conjunto de todos os X. Essa coisa aqui vai ser tais que. Essa coisa eu vou pronunciar exatamente no jeito que está. E como vou pronunciar essa coisa aqui? Não vou falar nada mais, eu vou falar nada mais, ok? Tá, entendemos? Assim, nada, ok, beleza. Estou enfatizando isso, cuidado, porque como gritei várias vezes, nunca usem essa barrinha para denotar as palavras tal que, em qualquer contexto. Não uma abreviação de tal que, você não vai falar nunca, seja K, sei lá, tal que, vamos dizer, K menor de 10, tá? Não. Essa barrinha faz parte da notação de set builder. Você nunca vai usar essa também em fórmulas. Não seria existe X tal que é uma coisa. Não, essa barrinha a gente só vai usar para criar os conjuntos. Espero que ficou claro. Ok. Então, precisamos agora entender bem uma ideia de duas diferentes igualdades, conceitos de igualdades que existem, entender a diferença entre extensão e intenção. Vou escrever aqui. Temos extensão e intenção. Eu vou começar com um exemplo para entender essa ideia. Vamos mudar um pouco o meu conjunto 2. Meu conjunto A, eu vou chutar fora eu e o 3. Então, meu conjunto A é esse aqui. E meu conjunto B é esse conjunto aqui. Todos os x tais que x é primo e x é par.
Vou apagar essa coisa, espero que sabemos como pronunciar essa coisa agora. E volto a perguntar, a mesma pergunta, se o A e o B são iguais. Professor, X é nato? Como? É nato? É natural? Boa pergunta. É natural, sim. Poderia falar aqui depois do tais que x é natural e x é primo, blá blá blá. Agora, pela nossa definição de primo, isso já vai filtrar qualquer coisa que não foi nato. Tá? Exceto se você pensar que é primo de pessoa, sei lá, mas se esse primo quiser o primo número, ok? Então, um segundo, essa parte aqui a gente vai chamar de filtro. Vou ficar falando isso de qual é o filtro que estou aplicando. Por que filtro? A ideia é que esse conjunto é como se fosse uma coisa que queria aceitar toda coisa falar sim, mas você aplica um filtrinho aqui, certas coisas, geralmente eles vão para o não. Ok, e agora? Sim, são iguais. São iguais. Por quê? Quero cobrar a Daíton porque creio que ele está consultando de novo o coração dele. A única coisa que a Daíton pode consultar nesse momento é o que significa que dois conjuntos são iguais, e a definição está aqui. Então, para responder essa pergunta, preciso olhar aqui. É um exercício muito fácil demonstrar essas duas equivalências, então você realmente pode escolher ou essa como definição, tanto faz, porque são equivalentes mesmo. Agora a pergunta é, por que elas são iguais? Porque ela tem... A definição. Agora... E aquela dos contidos é mais fácil de ver. Certo. Então, como seria uma demonstração de igualdade aqui? Seria pegar todos os elementos contidos em A e ver que eles estão contidos em B, e todos os elementos contidos em B... Como ia começar, por exemplo, seja x no A? Tome X em aleatório no A. Não, vamos ficar nessa. Ou seja, aqui. Então, vamos ser, tome x no A, eu posso concluir que o meu x é igual a 2, por quê? Porque o meu A só tem o 2 mesmo. E agora preciso ver se ele satisfaz esse filtro aqui. Ele satisfaz, ou seja, eu provei essa coisa. Agora, para outra direção, eu preciso saber um pouco mais coisas de FMC1, porque eu preciso saber que, agora não vou falar, assim que eu vou falar seja um x no B, eu não sei quem é, desde já, porque a única coisa que eu sei é que ele é primo e ele é par. Em alguma maneira mágica, ou seja, fazendo matemática, eu preciso demonstrar que o meu x necessariamente é o 2. E assim que eu vou achar que o meu x é o 2, eu ganho o direito para, peraí, então ele pertence no A, então eu ganhei a volta de novo. Só que, se olhar esses dois conjuntos, alguém poderia falar que, peraí, é meio injusto falar que eles são iguais. No final das contas, o A está falando, meu único membro é o 2. O que o B está falando é, meus membros são qualquer número que é primo e é par também. E ou seja, a intenção desses dois conjuntos é muito, muito diferente. A intenção, eu posso pensar o que eu ia ver se eu conseguia abrir a caixa preta e olhar dentro. Se fosse um white box ou um transparent box, essa é a ideia. Agora, se você olhar aqui dentro, vamos ver que eu estou roubando um pouco, estou abrindo a caixa preta. O que eu vou ver aqui é apenas um teste. É igual com 2 e qualquer coisa dessa resposta vomita para fora. Sim, não. Aqui a situação é bem mais complicada. Ele está pegando um certo xijinho. Ele vai perguntar se é primo. Para o mesmo xijinho ele vai perguntar se é par. Agora, dependendo das duas respostas, ele vai responder sim se as duas serão sim e não para qualquer outro caso. Ou seja, se eu tenho essas duas caixas pretas e uma comporta assim, outra comporta assim, faria sentido até pensar que essa aqui vai demorar um pouco mais até piscar sim ou não, porque ela precisa fazer... Se eu dar um número enorme para essa coisa aqui, ela vai precisar testar se esse número é par, que isso vai ser fácil. Ela vai precisar testar se esse número é primo, que isso vai demorar. Aí ela vai ficar mais quente também, sei lá. Agora essa, não importa se você dá um número enorme, ela imediatamente sabe que não, 2 vai falar não e pronto. Mas quando a gente fala de igualdade extensional dos conjuntos, quer dizer exatamente que a única coisa que você tem para
para interagir com teus conjuntos, a única coisa que você pode observar é a resposta. E a resposta é qualquer entrada aqui, eles vão concordar sempre. Então não importa o que acontece dentro, qual foi a intenção dos conjuntos, a extensão é que determina se eles são iguais ou não. Ou seja, definimos aqui o A igual ao B como uma igualdade extensional. Eles são iguais se e somente se eles têm a mesma extensão. Faz sentido? Então, a intenção, uma outra palavra, poderia falar nesse momento mais ou menos, tipo o algoritmo. Qual foi a intenção do Criador? Não foi a mesma. A intenção desse Criador foi, vou aceitar só 2. A intenção do Criador foi uma coisa. Talvez o Criador dessa coisa nem sabe que apenas o 2 satisfaz essas coisas. Faz sentido? E talvez o criador dessa caixa nem sabe o que significa par e primo. E talvez ele nem consegue responder se essa caixa dele é igual com a outra. Então, cuidado para fechar esse assunto. Caixa preta, a metáfora quis dizer que você não tem o direito aqui. E com essa guia a gente chega nessa definição de igualdade, que é a igualdade extensional. Está na fila, primeiro é André. Está de boas? Sim. Terminado a definição 1, a gente deveria ser capazes de provar essa coisa. Então vamos deixar isso como homework de definição. É muito fácil provar isso. Tá? Agora, tem perguntas? Galera, vamos focar. Tem perguntas se 2 conjuntos são iguais, que a gente nem sabe se são iguais ou não. Por quê? Porque a gente não sabe calcular bem qual a extensão desses conjuntos. Em conjecturas abertas, a gente talvez nem sabe se um certo conjunto é vazio, se tem membros. Quantos membros tem? Se tem 2 ou infinitos. Então, dependente da intenção mesmo, pode acabar sendo uma questão muito difícil responder se 2 conjuntos são iguais ou não. Mas aqui não importa aqui entender o que significa iguais. Beleza? Entendemos então como usamos essas caixas pretas, sei lá o que. Agora preciso falar uma coisa sobre a notação e como eu defino conjuntos. É importante entender essa frase que eu vou falar, que cada vez que eu falo, ninguém quer perguntar nada. E cada vez que eu pergunto o que eu acabei de falar, ninguém quer falar. Aí, um conjunto, e agora esse quer dizer todo praticamente. Todos os conjuntos são determinados, por seus membros. Tem alguém, peraí, quero discutir isso. Tem alguém que entenda 100% essa frase? Então, tem alguém que não entende 100% dessa frase? Tem alguém que entenda 100% dessa frase? Porque parece meio viajada, parece frase que, sei lá, político talvez falaria, mas não tem nada a ver. Essa coisa muito específica o que está dizendo aqui nessa frase. Um segundo, Agliberto, se você ainda tem a dúvida, você volta a perguntar. O que a gente acabou de definir aqui, quando 2 conjuntos são iguais? Eles são iguais se eles respondam as mesmas respostas nas mesmas perguntas sempre. Ou seja, o que você precisa saber sobre um conjunto para falar, não preciso saber nada mais, eu sei qual é o meu conjunto? Você precisa saber exatamente quais são seus membros. Isso é exatamente o que está escrito lá, é determinado por seus membros. Não faz questão de qual a ordem dos seus membros. Por quê? Também não faz questão de quantas vezes uma coisa pertence no membro. Por quê? Minha caixa preta tem 2 coisas, sim, não. Se perguntar se tal objeto pertence nesse conjunto, ela não tem como falar, pertence 3 vezes. Esse seria um outro tipo de máquina, que não vai ser conjunto, outro tipo de dado de coleção. Também não faz sentido. Uma outra coisa que a minha máquina não pode fazer é dar uma resposta hoje para uma entrada e a mesma máquina mudar sua opinião e amanhã dar uma outra resposta. Não, nossas máquinas são deterministas, sempre para o mesmo objeto elas vão dar a mesma resposta. Então isso quis dizer que assim que você responder na pergunta quais x's pertencem a um conjunto, você definiu o conjunto. Não tem mais coisa para falar.
Agora, se fosse uma tupla, onde a tupla é uma coisa que a ordem importa, não é suficiente falar quais são os membros, você precisa falar a ordem, o tamanho, todas essas coisas. A gente vai encontrar tuplas, ainda não, mas é a nossa próxima coisa. Pirone? Sobre, já que a gente está pensando assim, o conjunto é definido único e exclusivamente pelos seus membros. Sim. Esse determinado, a palavra faz sentido? Certo. Assim você determinou o conjunto, não tem mais dúvidas. Qual é? Sim. Tem sentido dizer, por exemplo, os conjuntos A e B que são iguais. Faria sentido dizer que A é o conjunto B? Sim, é o mesmo conjunto. É o conjunto B. Igualdade quis dizer isso. Ok, porque pelos olhos de conjuntos, mesmo se uma ficou mais quente, você considera é o mesmo conjunto, certo? Eu estou pensando um pouco naquela questão sintática semântica. Pois é, se você olhar na sintaxe lá, você já está roubando, olhando na intenção do conjunto. A extensão seria o lado semântico, o lado denotacional nesse caso. O valor, né? Sim, seria, vamos dizer assim. Um conjunto é determinado por seus membros. E também pela ausência deles? Pela? Dos membros? Ausência? Isso não precisa falar, porque se eu falar quem está lá, quis dizer que o resto das coisas não estão lá. Aí, para voltar... Porque entraria um conjunto vazio. O vazio é determinado por seus membros, quis dizer que assim que você sabe que ele não tem membros, você sabe qual é o conjunto. É o vazio. A gente vai ter que focar nessa questão. Então, sabemos o que significa um conjunto determinado por seus membros, sabemos o que significa A igual B, todas essas coisas. O que seria bom ver? Nossa próxima coisa para ver. Bem, tá, vamos lá. Vamos ver o que eu posso, como eu posso enriquecer um pouco a minha... Na verdade, vamos voltar nesse assunto aqui. O que esse simbolozinho que eu estou escrevendo quis dizer? A gente vai usar esse símbolo até terminar a disciplina. Como? Até a unidade 3. Até o fim da unidade 3, sim. O que significa então? O que está acontecendo aqui? Essa linha, se eu escrever essa linha aqui no meu texto, o que está acontecendo? Como? Tem do lado esquerdo está sendo definido como que tem do lado direito. Sim, e essa é uma observação importante. Não é mais uma coisa simétrica, como seria sempre essa coisa, quer dizer que os dois lados são equivalentes, não tem direção. Quando o paciente bota a definição em matemática, vira uma coisa não simétrica. E quer dizer, o que está escrito no lado esquerdo, que tipo de coisa é essa neste momento? Você quer definir o cara. Sim, não tenho direito de falar que ela é uma afirmação ainda nesse momento, porque não significa nada antes desse momento. Realmente seria o que está sendo definido. Agora, então, essa ideia, essa linha que eu escrevi aqui é uma definição mesmo, que está falando que a coisa escrita na esquerda está sendo definida para significar a coisa na direita. Depois dessa linha, quando vai aparecer essa coisa, como apareceu aqui, que tipo de coisa é essa? Sim, era uma afirmação, agora ela ganhou, ela significa algo. O que significa? Olha lá no teu vocabulário, no teu dicionário, o que significa essa definição. E a mesma coisa sobre esse símbolo. Então, a pergunta seria, qual é a diferença entre esse e esse? Exatamente, esse eu vou usar se eu quero introduzir uma nova afirmação, uma notação, uma relação do que acontece aqui. E essa eu vou usar se eu quero definir um novo objeto aqui no lado esquerdo. Então, se eu quero definir conjuntos, a pergunta é, como eu posso definir conjuntos? Uma maneira seria falar, seja a... O que eu fiz aqui? E preciso fazer algo mais para definir meu conjunto A? Não. Meu conjunto A é essa coisa aqui. É pronto. Ok? Isso então definiu o meu conjunto. Agora, eu poderia falar também, seja A o conjunto definido pela... E agora... Eu não vou escrever uma igualdade como essa aqui, uma definição com esse simbolozinho, mas vou falar, ei, o x pertence no A
Se é somente se, estou definindo agora o lado esquerdo, e agora aqui eu vou escrever uma certa afirmação sobre o xzinho. Um segundo. O que acontece aqui diferente? Que tipo de coisa é essa? É uma afirmação, e aqui também uma afirmação sobre o x. Então aqui estou falando, eu vou definir de novo o conjunto A, essa vez não vou dizer diretamente o conjunto A é isso, mas eu vou definir o que significa pertencer no A. Mas se eu definir o que significa pertencer no A, ou seja, se eu dar como responder na pergunta para qualquer x, como responder a pergunta se o x pertence no A, isso quer dizer o quê? Que eu determinei meu A, ou seja, defini meu A completamente, porque o A é determinado por seus membros. Então, se qualquer uma das duas coisas que quero escolher para definir um conjunto A, é aceitável. E cada vez que vocês vão querer definir um conjunto ou uma operação entre conjuntos, vocês vão ter que escolher qualquer uma dessas opções à vontade. Agora, eu vou enriquecer a notação que a gente viu de set builder. Então, como vou ler esse conjunto aqui? Tais que φ de x. Se eu... Douglas, sim. Quando eu escrevi A igual a def, aí eu poderia usar um set builder? Sim, a gente vai discutir exatamente isso agora. Agora, vamos dizer que eu não tenho um set builder. Eu tirei essa notação, ok? Como eu poderia definir esse objeto aqui? Esse objeto eu quero acabar sendo um conjunto. Quero definir qual é esse conjunto. Como poderia dar uma definição para justificar a minha notação do set builder? X pertence a um conjunto A. Não é A. É essa coisa que eu quero definir. Não A. Então, basta um segundo. Você vai falar se pertence no A, se somente se blá, se você quer definir o que é o A. Agora você quer definir o que é isso, esse cara aqui. Então, você ia falar coisinha pertence aqui, se somente se blá. Só que, como eu já usei o x aqui, eu vou usar uma outra variávelzinha. Sei lá, y pertence aqui. Se é somente se, está acontecendo a definição, o que é? Φ de y, obrigado. Não é nada mais complicado que isso. O que eu acabei de definir? Isso. Ou seja, a gente acabou de ganhar essa notação de set builder. E agora quero enriquecer mais essa notação de set builder. A primeira coisa é, eu quero me permitir escrever esse tipo de coisas. Professor, Oi. você ganhou a definição do set builder ou desse set builder? Não, porque... Ok, boa pergunta. Não é desse set builder, no sentido de, esse set builder é o quê? É uma chave, uma variável qualquer, o tal quemo, e uma qualquer afirmação. Então, eu posso instanciar, vamos dizer, essa definição para qualquer xinho e qualquer afirmação. Ganhei o set builder. Ok. Obrigado, a pergunta fez muito sentido. Então, eu tenho o set builder, qualquer set builder, e a pergunta é, eu quero me permitir esse tipo de coisa também. Onde o A é um dado conjunto e eu fiz uma afirmação, eu quero ter o direito de escrever essa notação também. Como poderia definir essa? Quero enriquecer meu vocabulário, minha teoria aqui, sem mexer no low-level coisa. Como falei para Gliberto antes, eu não vou adicionar símbolos lá na minha linguagem mesmo, minha linguagem só vai ter esse predicado binário lá. Pergunta é como posso definir isso, Tironi? Se x pertence a... Espera aí, quero saber como você vai definir isso. Com essa maneira ou com essa maneira? da maneira de baixo. Então, esse conjunto é... Que tipo de coisa você tem que falar aqui? Ah, um conjunto. Um conjunto, certo? Você pode trocar a sua opinião, se quiser, escolher a porta, sei lá. Em cima é uma afirmação. Como? Em cima é uma afirmação. Essa aqui é uma afirmação, essa aqui é um conjunto. Ok. Essa aqui é uma afirmação. Ok. Vou tentar com uma afirmação. Ok, então, no teu lado esquerdo tem que mudar. Beleza. Vai ser yzinho pertence aqui, se é feio. Ok. Se é somente se, e agora você vai falar uma afirmação. Sobre o yzinho, cuidado. Ok. Tá, beleza. Não é difícil. Se o yzinho pertence ao A e φ de yzinho. Perfeito.
Agora, talvez para definir isso, seria a alternativa, seria escrever esse conjunto E. Cuidado, agora tenho o conjunto aqui, vou escrever o conjunto lá. Posso escrever o conjunto de todos os x, tais que o x pertence no A e o φ de x. Absolutamente nada diferente, na verdade, eu poderia nem pensar sobre isso, usar isso e isso ia roubar, ok? Ou seja, a gente já ganhou um pouco mais notação legal sobre a ferramenta do Set Builder, mas o Set Builder nos permite fazer bem mais coisas legais que precisamos ver agora. Então o desafio agora seria enriquecer nossa notação, de novo, não de uma maneira primitiva, quero ganhar ela em termos das coisas que eu já tenho, e eu quero me permitir escrever esse tipo de coisa. Vamos dizer, ok. Antes de tentar justificar esse tipo de... Primeiramente, neste momento esse tem syntax error. Por quê? Porque eu estou usando um set builder que não é nem esse tipo de coisa, nem o set builder tradicional. Eu estou roubando. Mas eu quero introduzir essa sintaxe, definir o que isso significaria. E agora esse é o desafio um pouco maior do que esse. Para conseguir escrever essas coisas sem problema. Antes de resolver isso, a ideia é entender no teu coração qual foi a minha intenção aqui. Então, qual é a extensão desse conjunto? A intenção é essa, sei lá, mas qual seria Estou roubando um pouco. Eu quero saber, vamos calcular esse conjunto. Um segundo, quando eu pergunto, vamos calcular o conjunto, alguém poderia falar, esse conjunto qual é? É ele mesmo. Agora seria o mesmo tipo de resposta quando você dá para, sei lá, teu filho, quanto é 2 mais 3, ele fala, 2 mais 3 igual a 2 mais 3. Ele tem razão, mas quando a gente fala calcular, a ideia é achar um valor canônico. Nos conjuntos, quando a gente fala calcular, a ideia é achar a extensão do conjunto. E aqui não é clara a extensão para mim, é apenas uma parte da intenção que eu estou entendendo. Então, vamos trabalhar nisso enquanto a Gilberto está perguntando algo. Não está mal definido, não. Eu posso colocar uma expressão ali, x ao quadrado mais 1, antes do tal quê? Mas esse é o meu objetivo, exatamente, quero justificar esse tipo de coisa. Como eu falei, aqui é syntax error, agora. Ele vai virar válido. Mas neste momento eu não posso escrever isso porque ele não tem nem essa forma, nem essa forma. Mas eu quero definir isso para qualquer termo aqui. Então, nosso objetivo seria como posso usar esse tipo de notação, onde o taf de x é qualquer termo de x. Aqui o taf de x seria o x quadrado mais 1. Cuidado, isso não é uma afirmação. Tá? Peraí, calma. O objetivo primeiro é calcular esse conjunto. Isso, eu posso listar. Calma, deixa a galera calcular. Calcule também, acha. Não tem muitos valores, vamos achar essas coisas. Alguém já calculou? Tem um que já calculou, fale. Quais são? 10, 26, 5? 10, 26, 50? É? Será que é 51 mesmo? Não? 50 ou 51? Fale mais alto. 50. Tá, vamos lá ver como que achamos isso. Antes disso, a intermediária resposta seria primo é menor de 9, só tem 4 números, 2, 3, 5, 7. Aí seria 2, 2 mais 1, 3 elevado a 2 mais 1, 5 elevado a 2 mais 1, 7 elevado a 2 mais 1. Agora, vamos supor que a gente confia, tem teu nome? Maurício. Vamos supor que a gente confia em Maurício nesses cálculos aqui. E o que me importa é que a gente entendeu o que isso quis dizer. Agora o objetivo, o desafio é justificar essa notação e entender o que significa justificar essa notação. Ou seja, você tem que definir essa coisa, dados o taf e o φ. Ou seja, para qualquer expressão aqui que envolve o x, que tipo de coisa é essa?
um objeto, tá, tudo é expressão, certo? Aí, essa expressão denota, no final das contas, um objeto, não uma afirmação. E essa coisa, uma afirmação, certo? Agora a ideia é, dado qualquer expressão que depende de um certo x, e qualquer afirmação que depende de um certo x, definir essa coisa, porque assim que você vai fazer isso, você vai falar, ganhei mais uma notação legal para meus estudos de matemática, sei lá. E de novo, tenho duas maneiras de definir isso. Ou eu vou falar isso é igual a alguma coisa, ou eu vou falar que o aleatório Wzinho pertence nesse conjuntinho aqui. E o que escrever aqui? Sim, se é somente se. Uma coisa. Cuidado. É muito diferente se você escrever no teu texto, porque infelizmente, existe esse mal entendido. Se eu escrever coisa, se é somente se, coisa, e agora falar pela definição. E se um outro rapaz escrever coisa, se é somente se, def, coisa. Qual a diferença dessas duas linhas aqui? Na primeira você está dizendo que elas são equivalentes por uma definição, na segunda parece que está definindo alguma coisa. Na segunda, toda essa linha não é uma afirmação minha, é uma definição minha. Eu estou definindo esse lado, eu estou dando um significado nesse lado. Antes dessa linha, essa coisa nem era afirmação, não tinha significado, e agora ela ganhou. Nessa, eu estou afirmando que essa afirmação é equivalente a essa afirmação. Eu estou justificando minha afirmação que eu estou falando elas são equivalentes por causa de uma certa definição. Ou seja, para escrever essa coisa, essa parte precisa ser já definido, essa coisa precisa ser já definida, elas precisam ser equivalentes mesmo, e a justificativa que eu dei é, elas são equivalentes por causa de uma certa definição. Aqui, essa coisa, antes dessa linha, nem significava nada porque nunca foi definida. Então, essa notação a gente vai usar quando a gente está introduzindo uma coisa nova no lado esquerdo, que não tem nada a ver com esse uso aqui. Precisei enfatizar isso. Ok, tem alguém que queria tentar justificar, criar essa notação lá? Tirone, fala. Escolhe. A de baixo. Pode nomear o conjunto? Esse conjunto? Chamar de A. Eu vou falar que você não pode. Eu vou também te cobrar por que você quer nomear. Aqui um nome para ele. Pode usar tudo isso se quiser. Agora, cuidado. Por que cuidado? Porque eu estou suspeitando que você vai querer usar isso aqui. Não. Ok? Tá bom. Porque ele não poderia usar isso aqui, porque ia ser uma tijolo. Tá. Ok? Então, o aleatório W, você vai usar essa, tu falou essa? A de baixo. De baixo. Então, o aleatório W pertence nesse conjunto se somente se o quê? Phi de Wzinho? Não. Só isso? Não. Com certeza não. É só isso, sim. E vamos pensar, será que Phi de Wzinho é mais alguma coisa? Ou será que não? Não. Não, pois é. Por quê? O Phi de x aqui está afirmando que não que essas coisas aqui são primos e menores de 9, de jeito nenhum, nem primos, sei lá, um só é, nem menores de 5. Ou seja, que vai ter que ser uma coisa diferente. Vai entrar... porque o que eu tinha pensado se Phi de x, se Phi de W, taxa de W pertenceria ao conjunto. Se Phi de W... Se Phi de W, sim, taxa de W pertenceria ao conjunto. isso está certo. Só que o problema é quem é esse... Ao conjunto específico que eu estou falando. A ideia é certa. Aqui seria, o W pertence lá, se o W é igual com o TAF de x para algum x, e ainda mais, Phi de quem?
Não, meus Ws aqui são esses. Não esses que passaram o filtro. Quem passou o filtro são esse bichinho lá, e os outros que foram criados. Para algum x, tal que φ de x, certo? Desafio muito pequeno, escrever toda essa coisa numa fórmula, não é nada demais. Façam isso em casa. Mas, no final das contas, aqui eu ganhei uma notação maravilhosa que me permite escrever essas coisas bem complexas. E estender isso até para mais que uma variável não seria nada estranho. Se eu perguntar, tais que x pertence no 1, 2 e o y pertence ao 0, 3, 4. Dá para entender qual conjunto é esse? Agora, eu roubei aqui porque estou falando que da mesma maneira você pode pegar termos que dependem mais que uma variável. Basta essas variáveis serem ligadas no outro lado aqui. Esse x está ligado aqui. Todo esse conjunto não é um conjunto que depende no x. Da mesma maneira que todas essas ligações que a gente viu, qualquer variável que vai aparecer aqui no lado esquerdo vai ser um ligador para dentro. Então, qual conjunto seria esse? Nossa, isso vai necessitar muitos. Eu não sei, não vou confiar também nesses cálculos. Vou falar que seria o 1 quadrado mais 0 quadrado, primeiro termo. Segundo, primeiro termo é modo de falar. Não é o primeiro termo porque meus conjuntos não têm os seus termos ordenados. Tá? Então, qual é o segundo que eu vou escrever? E a gente pegou o jeito, eu espero. No final das contas, quantos membros tem aqui? 6. Posso responder desde já que tem 6, sem calcular? Não, por que não? Porque pode ser que tenha 2 coincidentes. Obrigado. Se acabar 2 deles iguais, que talvez aqui vai acabar, não sei, não vão ser 6 elementos, mas posso dizer sem calcular que tem no máximo 6, ok? E isso me volta numa pegadinha muito importante para entender. Vamos dizer que você começa, o Gilberto está... A pergunta, sejam x, y, z, são objetos, não sei, calma, deixa a galera errar. A pergunta é sobre esse conjunto aqui. A pergunta é qual a cardinalidade dele, é assim que a gente denota a cardinalidade de conjuntos. Quantos membros esse conjunto tem? Obrigado. Ok, é no máximo 3. Por que não posso dizer 3? Porque talvez tenha igualdade isso aqui. Posso dizer uma coisa um pouco mais forte. No máximo 3 e no mínimo 1. Ele não pode ter nenhum. No final das contas, essas 3 coisas são objetos meus. E no pior dos casos aconteceu que eles denotam o mesmo objeto, mas não pode ser, depois de fechar essas coisas, que eles denotam nada. Bem, ok. Temos então essa notação legal de set builder. Quero definir mais 2 coisas. 3. A primeira seria o que significa essa afirmação. Essa afirmação no conceito normal. A palavra que a gente usa é que O A é um subconjunto próprio de B. Alguém queria tentar dar uma definição disso? Próprio, subconjunto próprio quer dizer que ele realmente está contido aí. Sim. Então, como posso definir isso? Exatamente dessa maneira. Ou seja, se eu sei disso, quis dizer que com certeza existe um certo Bzinho no Bzão, que ele não está no A. E nada mais. Cuidado, porque o que significa isso? Que é diferente que isso. A anotação pode enganar um pouco. Tá? Cuidado, isso quis dizer que o A não está contido no B. Isso quis dizer que o A é um subconjunto próprio de B. Então, com certeza, ele está contido no B. E ainda mais tem esse probleminha lá. Carlos, Oi. lá de cima, eu posso afirmar com certeza que a cardinalidade de B é maior do que A?
Posso ou não? Foi essa pergunta que eu lhe fiz. Ok. Muito bem. Mas você me perguntou se você pode fazer isso. Então, você pode ou não? Como eu saber se você pode ou não? A resposta mágica é que a gente vai voltar nesse assunto na unidade 3, porque lá a gente vai estudar conjuntos infinitos e a gente vai descobrir que essa pergunta, que é muito razoável de Agilberto, posso concluir que a cardinalidade deles é maior, não continua sendo verdadeira quando você tem conjuntos infinitos. Se os conjuntos são finitos mesmo, isso com certeza, tua afirmação é verdadeira. A cardinalidade A vai ser estritamente menor da B, mas em geral, muita da nossa intuição sobre conjuntos e especificamente cardinalidades, que tem a ver com conjuntos finitos, não se traduzem muito bem quando você tem conjuntos infinitos. Bem, vamos parar aqui. Voltamos na próxima aula a definir bem mais coisas.